Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou seu amigo pastor Ivo Rodrigues e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. É uma honra, é um prazer muito grande estar com você. Nosso canal é Pastor Ivo Rodrigues Oficial. A sua escrita, você se inscrever é muito bom para nós. Compartilhe para todas as pessoas o vídeo. Como está aqui na capa, hoje nós iremos falar do testemunho do Jean Carlos. Por que do testemunho do Jean Carlos? Esse testemunho ele alcançou mais de 24 milhões de visualizações. Ele já foi postado em vários canais. Eu estou falando de vários canais. Em um canal só, que é o canal nosso, ele tem 6 milhões de visualizações. Em outro canal, ele tem 7 milhões de visualizações. Ele já foi postado em mais de 12 canais diferentes. É um testemunho muito impactante, um testemunho muito forte. Se você não assistiu, assista esse testemunho, que é o testemunho impactante e emocionante, que conta a história do Jean Carlos, do seu Jair, Dona Neuza e a minha mãe, senhora Emília. Agora, hoje eu vou falar sobre os acontecimentos daquele dia, daquele testemunho. Hoje já faz 38 anos. Na verdade, o próximo mês, o mês de setembro, bem melhor, daqui 2 meses, esse testemunho completa 38 anos completo. Porque quando esse fato aconteceu, eu tinha 6 anos e 9 meses de idade. 6 anos e 9 meses de idade. Indagação, as pessoas sempre indagam e perguntam entre si como eu lembro desse testemunho. Eu só lembro desse testemunho porque minha mãe marcou a data. E minha mãe relembrava, ela queria que eu reproduzisse, ou seja, que eu contasse, que eu falasse sobre esse testemunho. Eu era criança, não tinha como eu lembrar, porque são muitas coisas, mas minha mãe sempre falava, e esse me marcou. São vários testemunhos. Naquele tempo, a gente viu uma menina que eu não lembro, já tentei de toda maneira lembrar o nome dela, mas eu não lembro que eu ia contar o testemunho dela. Ela nasceu, ela nunca, nem sentar ela sentava, ela vivia toda mole, deitada em cima de uma cama. E eu lembro que ela tinha, parece que era 8, era 9 anos de idade. E um dia, orando, as mulheres orando, fizeram campanha, aquela menina saiu da cama, os ossos voltou, normal, o corpo dela voltou não, que ela nasceu, ela era igual uma cobra, na verdade ela não tinha ossos, e ela saiu andando. Esse testemunho eu já tentei de toda maneira lembrar para me contar, mas eu não lembro, eu não posso contar coisa que eu não lembro por completo. Então naquele tempo eram muitos milagres, eram muitos testemunhos, pessoas mais velhas que estão me ouvindo sabem bem disso. 30 anos, 38 anos atrás, era muitos milagres. E esse testemunho aconteceu há 38 anos atrás. Exatamente 38 anos atrás, completa no mês de setembro. Porque foi no mês de setembro que esse testemunho do Jean Carlos aconteceu. Vou fazer um reprisma, fazer aqui uma retrospectiva. Nós morávamos na cidade de Araguaína, e naquele tempo nós fomos enviados para a minha mãe, na verdade, né? Foi enviada para o trabalho, para ajudar a levantar o círculo de oração na região de Anapu, que é perto de Altamira. Vou logo adiantar, eu nunca voltei em Anapu. Eu nunca preguei em Anapu. Tenho desejo, tenho vontade de pregar lá, de conhecer, mas eu nunca preguei lá. Nós vivemos lá quando eu tinha 6 anos e 9 meses de idade. Ficamos lá cerca de 10 meses, 10 a 11 meses, não me lembro a memória por completo. Foi o período que a gente ficou lá. Nós morávamos na casa da Genesi dos Santos Lima. Foi a mulher que nos deu abrigo à minha mãe pelo período que nós tivemos lá na região de Anapu. Para você que não assistiu o vídeo, assiste o testemunho, é um testemunho muito forte, muito forte. E eu estou aqui falando sobre o testemunho. Vamos lá, para você lembrar. O ciclo de oração era de segunda, quarta e sexta. Era 3 vezes na semana. Era das 6 horas da manhã até as 8 da manhã. E nós reunia as mulheres, era um local, era pau a pique, a parede de barro,
massado com barro, os pau assim, e ali era o local. A telha não era telha, era palha de babaçu, e era aquele local ali que reunia, era uma igreja. E naquele dia tinha 60 mulheres reunidas para orar. A minha mãe, como líder, mulher de oração, ela tinha um costume de orar todos os dias, de 5 a 7 horas, de joelhos dobrados, todos os dias em oração. Então minha mãe, ela tinha uma intimidade com Deus em oração. Isso é uma coisa que minha mãe era simples, mas na comunhão com Deus, ela tinha uma intimidade com Deus muito grande. Quando eu falo que ela tinha, porque minha mãe faleceu em 2006, mês de julho, dia 22 de julho de 2006. Minha mãe faleceu aos 53, ia completar 54 no mês de setembro. O aniversário dela era dia 3 de setembro. Voltando, e a dona Neuza, ela é uma mulher muito simpática, o seu esposo, o seu senhor Jair era pistoleiro. Jair tinha uma barba assim certinha aqui, um bigode bem arrumadinho, ele era alto, 1,90m, 1,93m de altura. Jair era pistoleiro. A dona Neuza aceitou Jesus. Jair fez um acordo com ela. Tu agora é crente. Tu vai agora participar desses cultos, desses crentes, dessas barulheiras. Ela disse sim. Então tem um acordo. Todas as vezes que você for para a igreja, você vai levar uma surra. E a dona Neuza, ela não temeu. Tudo bem, ok, tá feita a aliança. Vou para a igreja, vou sabendo que eu vou apanhar, mas eu vou para a igreja. Vou saber que eu vou ganhar surra, mas eu vou para a igreja. E ela ficou durante 6 meses, ela foi na igreja durante 6 meses, ela foi na igreja 49 vezes. Quando faltava uma vez para completar 50 vezes, o Jair olhou para ela e disse, olha, se você for mais uma vez, eu não vou mais te bater, mas eu vou te matar. Vou te cortar pedaço por pedaço, junta por junta. Isso a própria dona Neuza e o seu Jair contando depois que eles se converteram. Isso ela e ele contando depois que eles se converteram. A dona Neuza temeu e tremeu porque ela sabia que o Jair faria aquilo mesmo. Jair era maligno, Jair era endemoniado. Então ela deixou de ir na igreja por 40 dias. Minha mãe era o círculo de oração e ela levanta, era uma sexta-feira daquele mês de setembro, ela levanta e fala para as 60 mulheres, hoje nós vamos visitar a irmã Neuza. Aquelas 60 irmãs, coluna da igreja, disseram, irmã Emília, a senhora ficou doida? A senhora pirou a cabeça? E minha mãe disse, se ela não vem na igreja, a igreja vai até ela. E as mulheres disseram, olha, o senhor Jair é pistoleiro, é bandido, ele é frio, ele é acostumado a matar. Porque naquele tempo tinha muito isso, aquelas pessoas ricas, muito ricos, eles contratavam a pessoa para trabalhar e depois eles faziam o pagamento e contratavam alguém para matar a pessoa e jogar dentro de um buraco e dava um sumiço. E seu Jair era um pistoleiro frio. Ele matava as pessoas, tirava o dedo polegar ou a orelha direita e levava para quem o contratou. Então a dona Neuza temeu, ela sabia que o Jair faria isso, ela tinha convicção disso. Mas a minha mãe naquele dia estava disposto a ir lá. E das 60 mulheres, 46 foram embora, mas 14 ficaram. E daquelas 14 teve uma irmã bem negrinha mesmo, cor bem pretinha, cabelo bem duro, magrinha. Ela levantou a mão e disse, mãe Emília, podemos levar os filhos menores? Sim, eu era o caçulo. Aí você me pergunta, pastor, e por que os seus irmãos não aparecem? Porque no episódio, tem um outro testemunho da gente, quando meu pai faleceu, minha mãe tinha 3 meses grávida, ela estava 3 meses que eu estava sendo gerado dentro do ventre dela. Aí quando meu pai faleceu, passou o tempo todo, eu nasci, com 3 meses de vida de nascido, a nossa casa queimou, pegou fogo, queimou tudo, e não restou nada. Minha mãe tinha 27 anos de idade, casa queimada, sem marido, sem nada. As pessoas com solidariedade pediu ela para cuidar dos meninos enquanto ela conseguisse restabelecer novamente. Então ficou só eu junto com a minha mãe e meu irmão mais velho que faleceu em 2014, o nosso irmão Vilmar Rodrigues. Então estou te explicando, são detalhes que você não sabia e eu estou te explicando os detalhes. Pronto. Fomos para lá, tal, foi aquela maravilha, aquele monte de mulheres, 15 mulheres com a minha mãe, 17 crianças. Sobre as crianças, eu quero relembrar a todos, aquelas crianças, nós não eram vizinhos.
Nós não era vizinho, nós morávamos na casa da senhora Genesi dos Santos Lima, eu e minha mãe. E nós não era vizinho. Naquele tempo não tinha esse negócio de videogame, ficar brincando, não tinha WhatsApp. Se tivesse rede social, WhatsApp, Facebook, meu amigo, tinha saído foto, tinha saído tanta coisa desse testemunho, inexplicável, mas não tinha. E hoje em dia, eu não conheço nenhum daqueles meninos pessoalmente. Nós não tinha como comunicar. 2 meses, 40 dias depois, nós fomos embora de lá. Eu e minha mãe fomos embora, fomos morar em Xumbeuá. De Xumbeuá nós fomos para Pissarra. Pissarra, cidade de Pissarra, perto de São Geraldo do Araguaia. Entendem? Estou explicando os detalhes. E sobre o Giancarlo, a última notícia que eu tive sobre o Giancarlo foi o nosso irmão Baltazar, que falou em Iporá que ele congregou com o Giancarlo, que o Giancarlo é pastor, só que o Giancarlo mudou e foi para os Estados Unidos e a gente não tem notícia dele. Não temos notícia, eu não tenho notícia. Esse testemunho é um testemunho verdadeiro, um testemunho sincero, um testemunho fiel. Não só esse, mas foram tantos outros testemunhos que já aconteceram, irmão. Já falei da menina que nasceu toda atrofiada, não parecia uma cobra em cima da cama, que ela levantou e saiu andando. Ela levantou, as mulheres fizeram uma campanha de oração e no 5º dia Deus fez um milagre. Eu nunca contei esse testemunho porque eu não lembro o nome da menina. Eu só lembro que levantou e andou. Eu não posso contar algo que eu não lembro por completo. Não era muito testemunho, era normal. Cego enxergar, paralítico andar. Então, naquele tempo era muito normal. Então, esse testemunho, a minha mãe fez questão que eu guardasse. Ela implantou na minha cabeça. E como eu estava lá presente, nós guardamos. A Maraí era a menina mais sábia entre nós naquele tempo. E naquele tempo era normal as crianças brincar de dirigir culto. Era normal. Criança brincar de pregar, de dirigir culto, de ser missionária, de celebrar ceia, brincando, isso brincando. Para nós era mais uma brincadeira, mas para Deus era um milagre. Para Deus... Eu me emociono quando eu lembro do que aconteceu ali. Não tem como eu contar isso aqui e não me emocionar. Foi algo muito sério, algo muito forte. A coragem da minha mãe de agarrar no cano daquela arma. A coragem da minha mãe de pregar para o seu Jair. A coragem do Felipe de dizer levanta e anda para o Jean Carlos. Menino atrofiado. Seu Jair tinha um ódio de Deus, porque ele levou o menino em 52 médicos. Os médicos falaram para ele, teu filho nunca vai andar, teu filho nunca vai falar. Então ele tinha uma revolta, ele tinha um ódio de Deus. E naquele dia o menino anda, o menino fala, o menino ouve, o menino que era todo atrofiado. Assiste o vídeo, você vai ver, eu estou contando aqui os bastidores. Giancarlo tinha uma irmã que era bem mais velha do que ele, parece que era 8 a 9 anos mais velha do que ele. Então, é muito forte, gente. Na hora que nós levamos ele, empurrando na cadeira de roda, que ele estava ali sentado na cadeira de roda, o pescoço jogado assim, da cintura para baixo não tinha movimento, aqui nele tudo torto, todo atrofiado. Que o Felipe, um menino bem branquinho, o Felipe pegou a oportunidade, que o Felipe disse, levanta e anda. Aquilo para nós foi um impulso da glória de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, eu chorava. Mas parecia que era uma brincadeira. Só que para Deus não é brincadeira. Que o Felipe falou numa autoridade, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E nós levanta mesmo. E o Giancarlo, a gente via os nervos assim dele, esticava. Assim, isso aqui esticava nele assim, você via a pulsação, o sangue subindo, o pescoço dele que ficava aqui virado, agora normal, as pernas, os braços. Foi algo muito forte mesmo. E quando... Ai, meu Deus, é muita emoção. Como eu sinto saudade desse dia. Quando a gente via esticar os nervos, estralar,
Parece que estava quebrando dentro dele. E quando ele foi esticando, foi distorcendo aqui, ele distorceu o seu corpo aqui, ficou alinhado. Quando a sua perna esticou, suas mãos mexeu pela primeira vez, que ele colocou os pés no chão, que ele ficou de pé, sem tremer, sem bambear. E ele sai andando para lá e para cá. Foi uma emoção tão grande, tão grande, tão grande. Parecia assim que um fogo tinha entrado dentro de nós. A gente pulava, a gente... Desculpa. É emoção. Eu lembro disso como se fosse hoje, todos os dias. Que ele sai andando. Nós recebemos uma descarga. Eu não sei explicar, mas da cabeça à planta dos pés da gente, a gente não conseguia ficar em pé. A gente caía, levantava de tanta glória. Foi uma glória inexplicável. E ele saiu andando, aquilo ali foi uma emoção. E quando ele está andando para lá e para cá, de repente ele abre a boca para conversar. Ele não falava, ele era mudo, surdo. As pessoas perguntam, já fizeram questionamento, se ele era mudo e surdo, como ele ouviu vocês falar. Oh, meu amigo. O Ismael, meu filho, respondeu uma pergunta dessa. Diga a ele, pai. Se Lázaro estava com 4 dias podre, morto, como ele ouviu Jesus chamar pelo nome? Olha, milagre é milagre, milagre não tem explicação. Milagre é milagre. E ele levanta, anda, e de repente ele abre a boca para falar. E nós todos queríamos ouvir as suas primeiras palavras, mas ele raja em línguas estranhas, nós não entendíamos nada. Quando ele falou em língua estranha, foi como uma chuva de fogo que veio em direção nossa. Todos nós falamos em língua, todos nós fomos cheios da glória de Deus. Não teve uma criança que não fora cheia do Espírito Santo e não falaram em línguas estranhas. Naquele mês de setembro. De 1982. É muita emoção. Ai, Jesus. Seu Jair se converteu, sua mulher se converteu. O Giancarlo falou em línguas por quase meia hora. Depois ele fala em português, ele fala, olha, eu posso pular, eu posso andar. Pensando ele que nós não estávamos vendo ele andar, ele correr, ele pular. Foi uma emoção muito grande, foi algo muito, muito forte. Eu queria ter a oportunidade de rever algum desses meninos, ou todos eles, como está. Talvez alguns já até partiram para a eternidade, outros talvez sejam pastor, outros podem até mesmo ter desviado, não sei. Sei que aquele dia ficou marcado para sempre. E esse testemunho, numa quinta-feira, antes de eu viajar para a cidade de Três Lagoas, Mato Grosso, eu fui visitar minha mãe, morava em Aparecida de Goiânia. E ela disse, meu filho, chegou a hora, conte para o mundo o testemunho do Jean Carlos. Eu nunca tinha contado, eu esperava uma oportunidade. E quando foi em 2017, Deus me deu a oportunidade no congresso da Usadeja para contar esse testemunho. A gente foi convidado, a gente contou. E esse testemunho tem recebido centenas e centenas e centenas de pessoas que foram libertas, que foram salvas. São mais de 2.000 almas que já foram salvas através desse testemunho. Pessoas que largaram o mundo dos vícios. E eu venho dizer a você, esse testemunho é fiel, é verdadeiro, é verídico, aconteceu. E eu digo a você, se aconteceu, vai acontecer contigo. Não desista do teu esposo, da tua família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus projetos, não desista dos teus sonhos. Vai acontecer o milagre.
vai acontecer o milagre. Naquele tempo, se tivesse redes sociais, estava em tudo quanto é jornais. E a gente, 40 dias depois, a gente foi embora. Então a gente não comunicava com aquelas crianças, nem por carta, nem por nada. Ninguém sabia nem o paradeiro de ninguém. Mas graças a Deus, o que foi feito, foi feito. Ninguém pode tirar. Minha mãe faleceu em 2006, como eu já falei, e eu não soube notícia mais de ninguém. Mas eu sei que, através desse testemunho, muitas vidas têm sido alcançadas e continuará sendo alcançado. Se você não assistiu, assista aí o testemunho. Testemunho, você pode colocar aí, testemunho impactante do pastor Ivo Rodrigues, a história do Giancarlo, a história do seu Jair, a dona Neuza, a dona Emília. No nosso canal o testemunho está assim, testemunho impactante e emocionante. Muito obrigado, estou emocionado, não tenho condições de estar falando, mas é muito forte, muito forte. Você está presente e você vê um menino que era uma aberração pela natureza humana, agora está de pé, está andando. Assiste o vídeo, assista, compartilha, porque é muito forte, muito, mas muito forte mesmo o que Deus realizou. Deus abençoe, meu muito obrigado de coração. E é muita emoção. Eu digo a você que é muita emoção, a sensação muito forte. São muitos outros testemunhos que aconteceram, mas como eu não lembro detalhe por detalhe, eu só lembro desse, porque minha mãe ficava todo dia me relembrando. Ela queria que eu contasse esse testemunho. E ela acreditou. E aí Deus fez um grande milagre. Eu nasci num lar evangélico, tenho 44 anos de idade, e o que eu estou te falando é fiel e verdadeiro. Você pode ter toda a sua certeza e convicção. Se Deus fez na vida do seu Jair, do Giancarlo, que era atrofiado, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pode acreditar no milagre de Deus. Meu grande abraço, que Deus lhe abençoe, em nome do eterno Deus.